Ensino nas escolas estaduais indígenas tem o objetivo de preservar tradições, mas são muitos os desafios dos professores. Falta material didático específico e são poucos os cursos de formação. Com isso, fica difícil manter a unidade no que é ensinado. A professora do Departamento de Educação da Unesp, Maria da Graça Magnoni, já está aqui no estúdio e conversa com a gente sobre como são desenvolvidos os projetos pedagógicos nas escolas das aldeias e formas de melhorar a qualidade do ensino. A edição desta quarta-feira, 17 de maio, está começando. Boa noite. A Constituição de 1988 assegurou aos índios brasileiros o direito de preservar a língua e a cultura. Nesse contexto, foram criadas as escolas estaduais indígenas, que teriam o objetivo de reforçar as tradições desde cedo. O problema é que faltam diretrizes para o desenvolvimento de projetos pedagógicos e até mesmo os materiais didáticos específicos são escassos. Na Escola de Ensino Fundamental da aldeia Copenoti, na reserva de Araribá, todos os professores são indígenas. A grade curricular também conta com disciplinas específicas da cultura da etnia terena, características de um ensino que tem por objetivo preservar tradições da comunidade e fazer com que as crianças conheçam sua própria identidade. O Adão é professor de língua materna, ou seja, ele ensina o idioma terena. É uma coisa diferenciada dentro da nossa escola, aprender o nosso idioma, os nossos costumes, né, do dia a dia, as nossas comidas típicas diferentes, né? Então a gente fica muito orgulho de ter isso, dos mais velhos ter passado para a gente, aprendido um pouco do nosso idioma. E a gente quer dar continuidade a isso para os alunos da escola, nunca perder isso, né? A Solange cursou todo o ensino fundamental na escola da comunidade e mostra que vem praticando o que aprende por aqui. Aina Poiequé. Obrigado por ter vindo aqui. A educação diferenciada nas escolas das comunidades indígenas é garantida por lei e precisa atender duas necessidades: o acesso aos conhecimentos ditos universais e as práticas escolares que promovam respeito e os conhecimentos tradicionais da cultura. Há mais de 20 anos é dever do Estado oferecer uma educação escolar bilíngue e intercultural. Cada escola fica livre para definir o próprio projeto político-pedagógico, sempre com a intenção de recuperar a história da comunidade. Além de trabalhar o ensino normal, de matemática, português, geografia e outras disciplinas, a gente também trabalha a questão da cultura, da dança, do idioma, a questão da comida tradicional. Enfim, é um trabalho que o aluno aprende, além na sala de aula, também na prática. A gente tem um trabalho assim, de levar as crianças para conhecer os rios, conhecer a mata e a natureza dentro da nossa comunidade indígena. Mas foi só em 2003 que uma resolução determinou a necessidade de os educadores serem da mesma tribo das crianças, o que facilita a transmissão de valores. A educação já vem desde a década de 60, de 70, mas com professores não indígenas. E agora, com a presença de professores indígenas, eu acredito que tem a facilidade de trabalhar toda a questão cultural do nosso povo terena. Para ser um professor precisa ser terena, precisa ter autorização do cacique, da liderança. E depois são formados, a maioria deles, alguns estão em formação, mas só que a maioria são formados já. E precisa falar o idioma tereno. Apesar da legislação, a educação diferenciada ainda depende da iniciativa dos membros da comunidade. Os desafios que nós temos é a questão do currículo, né? Nós seguimos o currículo do estado de São Paulo e às vezes nós tentamos adaptar para as escolas indígenas, né? Para a escola terena. A gente busca a formação dos professores indígenas e também a atualização também, porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde nós temos que buscar o conhecimento, não só o conhecimento cultural, mas também com o conhecimento científico também, né? Eu acredito que há também falta de materiais didáticos, principalmente da questão do povo terena. A gente tem feito assim, buscando material didático do povo terena do Mato Grosso do Sul,
para que a gente possa aproveitar isso em sala de aula e trabalhar com os nossos alunos. O Irineu é professor e faz parte do Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena. Ele conhece bem os desafios das comunidades para estabelecerem uma educação específica. Os representantes indígenas, que tem vários representantes dentro da CINEI, têm trabalhado para que a política ou a lei que está aí, que ela seja cumprida de fato dentro das escolas, dentro da instituição, porque ela está no papel, mas de fato quando precisa ser cumprida, eu acho que falta um pouquinho de vontade, esforço do governo em relação a isso. Na tentativa de driblar dificuldades como a carência de material, o Irineu produziu livros que são utilizados dentro das escolas e que também divulgam a cultura das etnias para a população em geral. Uma maneira de reforçar a identidade dos indígenas não só na própria comunidade, mas também perante a sociedade. Os indígenas, hoje, eles estão buscando seu espaço. Ele está sendo protagonista da sua história. Ele está buscando sua própria história, contar de fato como que é, não do jeito que foi contado pelos invasores. Então, hoje, o indígena ele está mais atento, tanto na política, tanto na questão educacional. Ele está buscando, ele está lutando. O que falta realmente são os órgãos responsáveis pela educação. Precisa de uma capacitação para que eles possam entender o que é a política, educação escolar indígena, não só, mas entender a cultura indígena em si. Agora uma dica para quem quer empreender. O Sebrae realiza neste sábado o evento Startup Day. O repórter Otávio Frabetti tem as informações. O Startup Day ocorre em 60 cidades brasileiras e traz para Bauru palestras e atividades sobre empreendedorismo e inovação. Para saber como tudo isso funciona, a gente conversa com o Vitor de Moura, consultor de gestão do Sebrae. Vitor, quais atividades serão desenvolvidas aqui em Bauru no sábado? No sábado, a partir das 9 horas, nós teremos 3 palestrantes. Todos são empresários e todos têm uma startup. Então, cada um vai falar de um tema, desde a modelação de negócios, os desafios do crescimento de uma startup, como conseguir recurso, como faz a modelação, a prototipagem e até aspectos legais para você blindar a sua ideia. Quem que pode participar? Estudantes, pessoas que têm interesse em abrir o próprio negócio, ou quem tem uma ideia de montar o próprio negócio, até empresários, todos estão abertos a estarem participando do evento. Inclusive, no final das palestras, nós teremos aí 5 empresários que já possuem uma startup, cada um num estágio de maturação, que vai fazer uma apresentação dos cases das suas empresas e vai ter um debate de perguntas e respostas aí para o pessoal entender um pouquinho mais como é esse universo. Para participar tem que fazer alguma inscrição, tem algum custo, como que funciona? A inscrição é direto no Sebrae, pode ser feito por telefone ou também pelo link, né? Acredito que vocês vão estar disponibilizando aí um site para fazer a inscrição direto pelo link. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Obrigado. Só lembrando então que o Startup Day ocorre então neste sábado das 9 ao meio-dia aqui no Sebrae em Bauru, na Avenida Duque de Caxias 1682. As inscrições podem ser feitas pelo site que aparece também aqui embaixo no seu vídeo. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. A seguir, a gente volta a falar sobre os desafios dos professores em escolas de aldeias indígenas. Conversamos com a professora Maria da Graça Magnoni, do Departamento de Educação da Unesp. Então não saia daí que nós voltamos num instante. É dever do Estado garantir aos povos indígenas o direito a uma educação diferenciada. Ela deve contemplar, de um lado, os conhecimentos considerados universais e, de outro, as práticas e os saberes tradicionais. Uma equação difícil de equilibrar, como vimos na reportagem no bloco anterior. E para comentar esse assunto, nós recebemos a professora do Departamento de Educação da Unesp, Maria da Graça Magnoni. Boa noite, professora. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Agradeço a oportunidade. Professora, vamos começar falando então sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê que a educação de comunidades indígenas seja uma educação bilíngue, né, e intercultural. Isso vem sendo respeitado na prática? Então, a legislação, a garantia legal é um grande avanço, representa um grande avanço, né? As nações indígenas, elas passam a ser consideradas, a ter espaço, o indígena passa a ser considerado um cidadão, né?
Agora, desse grande avanço que é a observância, a legalidade, existe o desafio da concretização do que está colocado, né? Nós temos um desafio muito grande porque nós temos uma riqueza imensa em termos de etnias, né? Nós temos 274 línguas faladas, né? Nós temos 896 mil indígenas. Então é uma população muito grande e que demanda inicialmente uma política pública voltada a essa questão, uma política pública que aconteça, que seja planejada a partir do contato com o indígena, com as nações indígenas. Elas precisam estar presentes e participantes dessas políticas, né? Veja, o Sistema Nacional de Educação raramente contempla a educação indígena. Quando organizamos os trabalhos voltados às discussões sobre as políticas públicas, sobre recursos, sobre a educação nas várias instâncias, raramente a educação indígena é contemplada, né? Apesar de ter havido nesses últimos anos um crescimento muito grande da produção, né? Mas essa produção, apesar dela ter ganho espaço em quantidade e em qualidade, ela acontece ainda, ela está muito reduzida a guetos dentro da universidade, né? Então são poucos os grupos que se dedicam à questão indígena. Dar espaço à questão indígena é fundamental, principalmente nos eventos, né? Eles precisam ter espaços e tempos para se colocarem, para discutirem as políticas que devem estar voltadas ao atendimento dessas necessidades. Nós temos um segundo desafio, que é a formação do professor, que foi mencionada pelos colegas, pelos professores, tanto o Irineu quanto o Chicão. Eles comentaram a questão da formação do professor, né? Ela é central porque esse professor ele precisa dominar não só o saber comunitário, como o saber científico, o saber tecnológico. E o conhecimento científico e tecnológico, ele precisa chegar ao indígena a partir de pessoas que também tenham um vínculo com a questão, pessoas que participam da luta, que conheçam o cotidiano dos indígenas brasileiros. E esse professor, ele não é formado de imediato, né? Na reportagem, professora, a gente viu também que um outro problema enfrentado são os materiais didáticos, né, que ainda são restritos. A sua tese trata exatamente desse assunto, né? Qual que é a sua visão sobre essa escassez desse tipo de material? Então, o terceiro desafio, políticas públicas, formação de professores, e na minha avaliação, o terceiro desafio é exatamente esse, o dos materiais didáticos, né? Nós acabamos de realizar um curso de formação com os colegas da rede municipal, da rede pública de educação municipal, e nós fizemos uma análise de textos, desde a Carta de Caminha, os textos de Anchieta, de Nóbrega, e nós fomos desenvolvendo esse trabalho a partir da análise de livros, de textos de livros didáticos, e nós concluímos ao final das discussões que o nosso conceito, a nossa visão de indígena, ela é construída, ela vem sendo construída há muitos anos, e o material didático e a educação escolar são os instrumentos utilizados, são os instrumentos que dominam a formação dessa visão. Então nós precisamos de material didático elaborado pelo próprio indígena. Com outro olhar. Com outro olhar, a partir da realidade deles. É um material indígena, ele também requer
que nessas políticas públicas, tanto em nível federal, estadual, municipal, que esses recursos permitam ao indígena uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade, ela acontece através dos conteúdos que você veicula, ela acontece a partir dos recursos que você usa na produção. Por exemplo, uma comunidade que tem todo o conhecimento elaborado e transmitido de forma oral, precisa nas aulas de geografia, por exemplo, gravar as crianças em contato com o espaço da aldeia, precisa colocar as crianças em contato com uma tecnologia que lhes permita entender a relação local com o nacional, né? Uma relação que dê condição da ampliação dos conhecimentos, associada aos saberes. Então, o material didático, ele exige uma política pública que dê condição para que o indígena possa produzir um material que fortaleça a sua identidade, que lhe dê condição de resistência e que também possa divulgá-lo como nações que têm a sua cultura, que têm os seus direitos, que têm a sua visão de mundo. Tá certo, então, professora, esse é um tema bastante vasto que a gente com certeza vai abordar em outras oportunidades. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu agradeço novamente. A gente faz agora uma pausa bem rápida e na volta tem a previsão do tempo para os próximos dias e também dicas de palestras aqui na cidade. Então fique ligado que nós voltamos já já. Voltamos para saber como fica o tempo nos próximos dias. A previsão é de instabilidade, pelo menos até o fim desta semana. Confira os detalhes no mapa. A partir de amanhã, novas áreas de instabilidade se formam sobre o estado de São Paulo. Essa condição permanece até domingo, quando uma nova frente fria chega ao estado. Em Bauru estão previstas chuvas nesta quinta-feira a qualquer hora do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 65%. São registrados ventos fracos de 4 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 15 e 25 graus. Amanhã os termômetros devem registrar novamente mínima de 15 e máxima de 27 graus. Estão abertas até amanhã as inscrições para um curso de teatro em Libras, a linguagem brasileira de sinais, na Unesp em Marília. A atividade de extensão oferece 30 vagas, sendo 15 delas para pessoas com deficiência auditiva. O curso tem duração de 20 horas e os encontros são às sextas-feiras, às 7 da noite, no campus de Marília. A aula inaugural será nesta próxima sexta, dia 19, com a participação do ator e diretor Carlos Monteiro Filho. Um dos objetivos do curso é desenvolver a capacidade artística e expressiva dos participantes utilizando a linguagem de sinais. As inscrições e as informações sobre esse curso no endereço unesp.tv/Teatro Libras. E no início de 2016, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Apesar dos avanços com a legislação, que tem só um ano, muitas pessoas ainda desconhecem os direitos garantidos por ela. E é isso que uma palestra realizada aqui em Bauru pretende mostrar. A palestra será aberta a familiares de pessoas com deficiências e profissionais especializados na reabilitação de crianças e adolescentes. Quem nos traz mais detalhes sobre o evento é a Jamile Lozano. Jamile, fala pra gente quais são os temas que serão tratados aí no dia? Então, na palestra serão abordados os temas sobre isenção de impostos, sobre os direitos e como eles fazem para conseguir equipamentos de necessidade da criança, do adolescente com deficiência, redução da carga horária dos pais, né? Então, vários temas vão ser abordados com relação ao direito da criança e do adolescente com deficiência. Quem que vai ser o palestrante? A doutora Gislaine Martins Fernandes, ela é advogada e membro da comissão da OAB de São Paulo da pessoa com deficiência. Qual que é o objetivo dessa palestra? O objetivo é que a gente consiga passar para os pais um pouquinho de informação, que eles
para que eles possam direcionar melhor a rotina dessas crianças com o que eles precisem, né? Leite, fralda, equipamentos, tratamento. Então, esse é o nosso objetivo. E como é que a pessoa que quer participar tem que se inscrever? Como que ela pode fazer? Isso, as inscrições são gratuitas, então é só entrar no site, né, pelo e-mail do reabilitacão@hotmail.com ou pelo telefone e fazer a inscrição. Muito obrigado, então, pelas suas informações. Só lembrando que o evento será realizado no dia 24 de maio, às 7 da noite, no Salão de Eventos Roca Porena, na Avenida Duque de Caxias, 1335. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. O Unesp Notícias está chegando ao fim, mas antes uma dica de música. A banda Laranja Oliva se apresenta hoje às 9 da noite no Sesc. O grupo é formado por irmãos e primos e tem como referência o hip hop, o jazz e o soul. Vale a pena conferir e a entrada ainda é de graça. A gente encerra esta edição com um trechinho da música Blues Acabado em uma apresentação da Laranja Oliva no programa Som e Prosa aqui da TV Unesp. Uma boa noite para você e até amanhã. Como dá prazer mostrar que está no poder. E com essa cara de anjo me convence que é boa, que não quer me ver chorando. E o que senti não foi à toa. Ah, não mente, não finge. Desculpa, sobe e desaparece e voa.